Olá, gente. Olá, pessoal. Graça e paz. Vamos para mais um momento de reflexão, meditação na ajuda de Deus para a nossa vida, né? Vamos, então, para a nossa frase do dia, né? Para a nossa dia. E a gente passa a leitura bíblica, passa a oração. A frase do dia é: o conhecimento é a semente da mudança. Conhecimento é a semente da mudança. É interessante que a palavra de Deus ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estava vendo um diálogo um dia desse de dois palhaços, né? Dois cômicos apresentando, eles estavam se apresentando lá, e aí um deles acordou de manhã e falou: Ah, que coisa linda, eu estou tão feliz. Aí o outro disse: Ah, eu também estou tão feliz. Aí ele disse: Ah, mas você está feliz igual eu estou? Falou: Sim, eu estou feliz igual você está feliz. Aí o outro, que era mais bobinho desse, falou assim: Tá, e agora? O que a gente faz com essa felicidade toda que a gente está sentindo? E agora? O que a gente faz com essa felicidade toda que a gente está sentindo? E agora? O que a gente faz com o conhecimento todo que a gente está tendo? O que a gente faz com o conhecimento que a gente está tendo? A frase do dia diz que o conhecimento gera mudança. E o conhecimento de Deus deveria gerar mudança positiva em relação a Deus. O barulho que vocês estão ouvindo é porque o carro está passando ali, então, o conhecimento de Deus deveria produzir mudanças positivas em relação a Deus, ou negativas também em relação a Deus. Porque conforme você conhece ao Senhor Deus, ou você vai amá-lo ou você vai rejeitá-lo, não é? O Senhor Jesus diz que comigo ou você ajunta ou você espalha. O Senhor Jesus nos diz que o Senhor Jesus ele não tem meio termo, né? E com ele é 8 ou 80, né? Então o conhecimento de Deus tem que produzir uma dessas duas atitudes, ou uma atitude positiva sua em relação a Deus, ou uma atitude negativa sua em relação a Deus. O conhecimento tem que produzir mudança. É por isso que eu sempre digo que nem sempre conhecimento de Deus é evangelho, tá, gente? Conhecimento de Deus não é evangelho, tá? Por quê? Porque conhecimento de Deus computadores têm, ateus têm, o diabo conhece Deus muito bem. Conhecimento de Deus não é o evangelho. Evangelho é quando o conhecimento de Deus entra no seu coração e te torna um servo de Deus, te torna um servo de Cristo, te torna um servo da igreja do Senhor. Aí sim, o evangelho, você foi evangelizado. E o evangelho produziu fruto, esse fruto em você. Se você é evangelizado e o evangelho não produz o fruto de se tornar um servo, um discípulo de Jesus, então o evangelho produziu você apenas conhecimento, você é apenas mais um entre tantos que conhece Deus ou coisas de Deus ou versículos bíblicos, ou você é um simpatizante de coisas de igreja, mas você não, o evangelho não produziu em você o fruto que o evangelho produz. Qual é o fruto que o Evangelho produz? O fruto que o Evangelho produz é nos tornar discípulos de Cristo, nos tornar servos de Cristo, nos tornar trabalhadores de Cristo. Esse é o fruto que o ser evangelizado produz, no sentido de para o Evangelho. Então, o conhecimento produz mudança. O conhecimento é para produzir mudança. Todo conhecimento vai produzir alguma mudança. Então, o conhecimento de Deus deve produzir alguma mudança nossa em relação a Deus. Mas lembrando, o conhecimento aqui em relação ao Evangelho. Se você entende o Evangelho, o conhecimento de Deus vai mudar a sua perspectiva em relação a Deus. Agora, se o seu conhecimento não é em termos de Evangelho, em termos de informação, o conhecimento de Deus vai te ajudar também em algumas coisas que você possa fazer na sua vida. Conhecimento produz mudança. Quanto mais você conhece, a expectativa é que você se torne melhor.
Então, procure buscar o conhecimento de Deus e das coisas de Deus. A expectativa é que você se torne melhor com Ele e com as coisas dele. O nosso texto de hoje é o Salmo 46. O Salmo 46, o verso 6 diz assim: Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E você, tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado ao seu coração, ao seu ouvido? Deus tem te chamado? Deus tem te convidado para segui-lo e servi-lo? Ouça a voz de Deus. Ele te chama. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua reflexão, pela oração. Obrigado pelo conhecimento do Senhor, ó Deus. Eu sei, Senhor, que te conhecer tem mudado a nossa vida. Te conhecer tem mudado as nossas atitudes, para onde vamos. O conhecimento do Senhor muda a nossa perspectiva até em termos de eternidade. Peço que o Senhor nos dê do teu conhecimento, mas que o Senhor nos dê aquele conhecimento evangélico, aquele conhecimento do Evangelho, que nos torna discípulos de Cristo, servos de Jesus, trabalhadores da tua seara, gente que anda perto do Senhor, não apenas para receber bênçãos, não apenas para saber que a saúde vem do Senhor, que o dinheiro vem do Senhor, que o sustento vem do Senhor, não apenas para correr até o Senhor quando as coisas estão apertadas, mas para viver com o Senhor cotidianamente. Ó Deus, desperta pessoas aqui para terem esse prazer, esse deleite, esse interesse de viverem contigo todo dia, de viverem contigo a vida toda e o tempo todo. Ó Senhor, cuida de nós, está nos teus filhos e teus servos, que o Senhor nos sustente e nos ajude nas lutas diárias, que a tua voz possa ser ouvida pelos nossos ouvidos e pelo nosso coração. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ouça a voz do Senhor, Ele te chama, conheça a Deus, isso vai mudar a sua vida. Te vejo amanhã, graça e paz.